Calma. Calma que vai dar certo. Yes! Ai, ai, deixa eu passar esse negócio aqui embaixo, ó, pra você ver, ó. Essa tampa de plástico, ó, pra você ver que não é montagem, ó. Vou procurar um copo ali, pra colocar um copo aqui, quer ver? Peraí. Já tá rodando. Olha aqui o copo, ó. Ah! Olha isso, gente. Vamos colocar o copo aqui dentro. Ai, vai pegar, vai pegar. Ai, caramba. Ai. Demais. Magnetismo, força centrípeta e o negócio equilibra. Muito legal, né? Olha só. Durou mais de um minuto. Fantástico. Vou fazer um vídeo um pouco mais longo para explicar direitinho como é que você faz, tá? Essa levitação. Aqui, vamos começar pelo peão. Aqui você tem um imã. Esse imã aqui, eu consegui ele só naquele fone de telefone fixo. Porque telefone fixo, interfone, do lado aqui onde você escuta, lá dentro tem uma cápsula. E dentro da cápsula tem esse imã aqui, ó. Ele é perfeito para fazer o peão, tá? O diâmetro dele externo é dá uns 3 centímetros. E o diâmetro interno, 1 centímetro, tá? Eu não achei para comprar, então peguei de um telefone. Isso daqui, ó, é Durepox. O que acontece? Eu fiz cortei essa madeirinha aqui, é quase igual um lápis, um pouquinho mais grosso, em 4,5 cm. E aí você coloca aqui alguma coisa para preencher, porque ele é menos de 1 centímetro, então para encaixar o ímã você tem que preencher aqui com fita isolante, por exemplo. Aqui, ó, eu coloquei Durepox. Então, para que o peão fique para baixo e fique nesse formato, ó, triangular, né? Você precisa de usar o Durepox, ó. E depois que você fizer o peão, você vai testando ele para ver se está equilibrando sem imã nenhum próximo, tá? Você só faz aqui, ó, inclusive você ir treinando como é que faz para jogar ele, tá? Beleza? Bom, esse é o peão. E agora nós vamos explicar como é que eu fiz a base, tá? A base é da seguinte forma. Nós vamos cortar o vídeo aí para poder passar para a base, tá? Antes de passar para a base, deixa eu falar para vocês ainda sobre o peão, tá? O peão, se ele estiver muito pesado, ele não vai flutuar. Você vai levantar ele, levantar, ele não vai flutuar. Vai passar do ponto e não vai. Se ele for muito leve, o que vai acontecer? Você vai rodar ele e aí ele já vai sair para um lado, para o outro, para onde for, ó, de repente. E não é problema da base, é problema que ele está muito leve. Então, se você começar a rodar e ele já querer subir, é porque está leve demais. Então, o que eu fiz? Eu usei basicamente, eu tentei solda de estanho e tal, mas eu basicamente fiquei com a fita isolante, tá? Então, o que eu fiz? No começo, eu colocava a fita isolante assim, ó, eu cortava ela aqui no meio desses pedacinhos e colocava aqui, ó, em cima do ímã, para dar um peso maior aqui, para baixar um pouco o centro de gravidade dele, né? Aí eu enchia de fita aqui, ó. De repente não dava, eu enchia de fita aqui, ó, na madeira. Aí eu já colocava a fita inteira e rodava aqui, tipo 2 vezes, 1 vez. Aí o que acontece? Quando você põe a fita, você vai sentindo se ele está pesado ou se ele está leve. Se tiver pesado, você vai tirando a fita. Eu ia tirando a fita, cortando com a tesoura, tirava mais um pedacinho assim, ó. Você vai tirando os pedacinhos, vai tirando. De repente ele está descentralizado, está meio, né, molengando para os lados. Aí é porque ele está mais pesado para um lado. Então você precisa sempre colocar ele balanceado, as fitas aqui, ó, tá? Então, basicamente, eu regulei o peso dele com a fita isolante, tá? E agora eu vou te mostrar quantas gramas ele tem, que é para dar uma base também, né? Olha lá. 20 gramas, tá vendo? 20, 21 foi o que eu consegui, beleza? Bom, agora eu vou explicar como é que faz a base, tá? Já falei do ímã.
do peão e agora vamos fazer a da base. A base é o seguinte, ela é muito importante que você deixe ela em cima de alguma coisa e que fique firme. Qualquer mexidinha para cá, para lá, ou então ficar tombando ela, é problema, tá? Aqui, ó, eu peguei uma madeirinha de 25 por 25, tá? Para servir de base. Anteriormente eu tinha feito isso aqui, ó. Eu coloquei um parafuso, uma porca, para poder fazer a regulagem da altura aqui, ó. Eu pus uma porca aqui, nos 4 cantos, e aí o que acontece? Eu fui regulando ela com o parafuso. É um sistema bom, mas como esse parafuso meu é rosca grossa, não ficou muito bom, porque ele não dá muita precisão, tá? Ó. Aí eu vou regulando aqui, ó, porque essa regulagem da base, ela é muito importante, porque os ímãs, eles não são homogêneos, pelo menos os que eu comprei, nenhum, não é nenhum de boa qualidade. E aí, a imantação dele, essa força que ele tem, magnética, ela varia muito. Então tem imã que é bom, tem imã que é ruim. Esse aqui, por exemplo, está fraco já, ó. Esse aqui já está mais forte, ó. Esse de dentro já está mais fraco, tá vendo? Então, esse é o problema. Por causa disso é que você tem que regular a base, né? Não é nem para ficar nivelado com o nível, porque muitas vezes, se o ímã não é bom, a sua regulagem da base, ela não vai ser de acordo com o nível mesmo. Às vezes vai ficar torto, porque o ímã tem muitas vezes irregularidade no magnetismo dele, tá? Então, agora eu não vou colocar o parafuso, eu já regulei aqui, ó, por esse calço aqui que eu coloquei, tá? Então tá mais ou menos regulada para flutuar o peão. Bom, então a base é essa, você põe uma madeira por baixo. Aqui eu coloquei uma fita dupla face aqui embaixo, bem fininha, para poder fixar ele, porque ele estava mexendo. Não pode mexer, tá? Se mexer o ímã aqui, aí eu pus uma fita dupla face bem fininha, tá? Se for grossa também não vai dar certo, para colar os ímãs um no outro, tá? Então eu não vou mostrar o ímã aqui, porque na descrição eu vou deixar os tamanhos dos ímãs, ó. Embaixo aqui eu tenho um menor, 2 menores, aí vem um terceiro sozinho, o quarto e o quinto são iguais, e o sexto aqui, ó, é o de cima, onde vai fazer a flutuação, tá? Bom, para você regular, como eu disse, você põe o peão para rodar fora do ímã, para você ir treinando, e quanto mais ele ficar, ó, com isso aqui fixo, né, você não vê ele tremendo, melhor. Se ele começar a tremer, isso quer dizer que você precisa balancear aqui fora, balancear ele. Às vezes você tem que colocar uma fita. Alguém pega uma balança lá para mim? Você põe uma fita isolante para ficar pesado, você tira para ficar leve. Então, vou explicar mais para frente como que é. Bom, o que mais? Então, de problema que até agora, que você precisa observar é isso. Eles têm que estar concêntricos, tá? Direitinho. E a base você vai regular depois. Como que a gente faz a regulagem? Bom, eu tenho aqui, ó. Vamos ver quantas gramas tem o peão, tá? É um dado importante para você também ter uma base. 21 gramas. Então, esse peão que eu fiz tem 21 gramas, deu certo com esses ímãs aqui, tá? Outra coisa, se você regulou num local e vai mudar de local, aí já não funciona. Você conseguiu fazer num dia, não quer dizer que você vai fazer no outro dia. Você conseguiu fazer agora, não quer dizer que você vai conseguir fazer daqui meia hora. Eu não sei. Eu acho que varia com a temperatura, com vento. É um negócio engraçado demais. Na mesma hora que está certinho, de repente, não dá. Tá? Então, observar isso. E quando você já treinou aqui de rodar, vai colocar ele aqui em cima, eu usei uma tampinha de CD. Ó, essa tampinha de CD para poder tentar fazer ele flutuar. Ó. Acontece que muitas vezes, aconteceu, né, nessas 30 mil vezes que eu, umas 10 mil vezes que eu tentei, o peão estava muito leve, aí ele fazia assim, ó, ou ele estava muito pesado, aí você levantava ele ficava todo doido, ou ele estava desbalanceado, né, aí ele não roda assim certinho, tá vendo? Ele está desbalanceado. Então tem que estar realmente balanceado, tem que estar bem uniforme o movimento dele aqui em cima, porque senão não vai dar, tá? Por isso é importante você fazer o peão
e treinando ele, ó. Ele tem que estar firme aqui fora do ímã. E quando você for colocar no ímã, ele tem que estar assim, tá vendo? E aqui ele nem saiu para um lado para o outro, porque ele já está regulado. Mas normalmente quando você fizer a primeira vez, ele vai cair no chão, tá? Toma cuidado para não quebrar, eu quebrei um, tive que usar outro telefone. E essa base aqui, ó, é para você rodar o peão em cima, o que acontece? Ele também varia. Eu usei isso daqui com essa espessura, usei o CD, ó, com a espessura do CD, logicamente que eu não coloquei aqui no meio do buraco, né? Eu coloquei aqui deslocado, ó. Inclusive agora, ó, ele está rodando certinho. Mas está melhor aqui, ó. Então haverá momentos em que você pode tentar com isso, ou tentar com isso, ou tentar com uma madeirinha, igual essa daqui, ó. Uma madeirinha aqui em cima. Tem gente que usa vidro, o vidro também é muito bom, né? Eu não usei porque eu não tenho. Mas era bom você experimentar com várias espessuras, tá? Pelo menos foi isso que eu observei. Muitas vezes eu tentei com CD, aí não deu. Tentei com isso aqui, deu. Ou tentei às vezes com ele e o CD. Põe o CD aqui, com ele aqui, e aí de repente funciona. Agora, por exemplo, não está funcionando, ó. Você está vendo? Ó, por aqui dá para você ver, ó. Até funcionou, não sabe porque eu falei que não, tá vendo? Está funcionando. Então, quando ele está bem alinhado, ele vai até funcionar. Ou com isso, ou com os dois, ou com a madeira, tá? Se eu estou gostando de mexer, é igual o CD, porque o CD ele é bem liso. É quase igual um vidro, né? Então ele dá menos atrito, ó. E qual que é o segredo também? São vários segredos aqui, né? Você precisa estabilizar ele primeiro. Não adianta você tentar colocar ele... se ele não estiver rodando, se estiver assim, por exemplo, não adianta você rodar, subir, né? Quando ele estiver estabilizado, ó, você não pode demorar muito, porque senão acaba a velocidade, né? Você estabilizou ele, ó. E outra, é sempre aqui no meio, ó. Na hora que você fizer e colocar o ímã aqui, você vai sentir. Ó, pelo vídeo não dá pra gente falar, né? Sentir não dá, mas eu falo pra você, ó. Aqui no meio tá puxando, ó, tá puxando, ó. E aqui tá repulsando, está repelindo, ó. Aqui tá repelindo, tá repelindo. Então, o peão, quando ele tá flutuando, ó, ele tá bem aqui assim, ó. Ou seja, ele está no equilíbrio dessas duas forças, na que puxa e na que repele, entendeu? Então ele fica aqui no meio, ó. Pode ver que, ó, se eu rodar ele aqui, suspender, ó, ele está um pouquinho acima, ou seja, ele está bem aqui assim, ó. Ele está na regulagem da força. Então, em volta aqui, ó, eu tenho uma força magnética, aqui no meio. E ele tem que estar aqui, ó, flutuando aqui no meio delas, certo? Por que ele tem que rodar? Porque se ele parar, as forças vão se igualar, né? E ele vai parar, ou ele vai encaixar aqui, igual agora, aqui, ó. Ou vai para fora, repelido pelo ímã de cima, tá? Então, importante é isso. Outra coisa, quando você for levantar, ó, ele está estabilizado, demorei muito, né? Está estabilizado. Quando você for levantar, você precisa levantar devagar. Não adianta levantar e levantando assim. E outro, ele tem que estar plano, ele tem que estar, ó, certinho. Agora sim, você precisa estar nivelado com o nível mesmo, ó, nivelado, subir nivelado. Se você subir assim, não vai dar. Se você subir assim, não vai dar. Se você subir assim, não vai dar. Então, colocou, rodou, está estabilizado, começa a subir, ó, devagarzinho, ó, devagarzinho, devagarzinho. Agora ele está assim porque ele já está regulado. Normalmente, quando você fizer, você vai tentar 10 mil vezes. Eu estou falando muito assim, mas realmente eu tentei umas 10 mil vezes, tá? Até chegar nesse ponto aqui. Então você vai tentar umas 10 mil vezes e não vai dar certo. Aí você fica com aquele sentimento assim de desistir. Só que você tem que pensar o seguinte: aqui existem forças que são invisíveis, né? E elas estão... Tem um ponto aqui de equilíbrio. Você vai achar esse ponto de equilíbrio em algum momento, tá? Bom, vamos falar agora como é que faz para nivelar. Eu vou tirar a minha regulagem só para mostrar para você. Aí depois eu não sei que dia que eu vou conseguir nivelar de novo, tá? Aí eu tirei o nível, ó, pronto. Coloquei a base, tá com os ímãs aqui direitinho. E agora a gente vai tentar, ó. Vamos tentar com a madeirinha, que eu não fiz ainda, para vocês verem, ó. Aqui a madeirinha.
Tá nivelado, porque o peão está perfeito, né? Todo balanceado, certinho. Mas vamos ver se dá problema na hora de levantar. Devagarzinho, ó. Ah! Aí agora ele foi para frente. Se ele foi para frente, para onde ele foi, você tem que colocar um calço. Ó, calço pequeno. Não adianta crescer, ele já subir, não. Vai pouquinho, aos pouquinhos. Você põe um calço aqui. Se você quiser com parafuso, você só roda os dois parafusos para subir. Então, para onde ele correr, para onde ele fugir, você tem que levantar. Isso é por causa do campo que tem aqui, que está diferente dos outros. Porque se o ímã fosse perfeito, se você nivelasse a base aqui, ó, ele iria funcionar beleza. O problema é que o campo aqui não é homogêneo, tá? Então, vamos rodar ele aqui, ó. Viu? Não deu. Vamos tentar de novo. Viu que ele ficou pulando? Tem hora que ele fica assim, pulando, porque ele fica querendo descer e subir. Vamos subir mais um pouco, porque ele caiu pra cá, né? Ó, o importante é deixar ele estabilizar para depois subir, porque senão você vai fazer uma observação errada. Você vai pensar que é o calço aqui, não é. Viu que continuou para cá? Vamos aumentar esse calço. Olha só.